Olá pessoal, tudo bem? Essa é a nossa série sobre teologia, os fundamentos da fé cristã, e nós vamos estudar os blocos de livros e os livros da Bíblia. Hoje nós vamos começar falando sobre o Pentateuco. O Pentateuco. O que é o Pentateuco? O Pentateuco nada mais é do que os 5 primeiros livros da Bíblia: Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Eles formam uma unidade literária completa, cujos especialistas, os eruditos, os estudiosos, os biblistas chamam de Pentateuco, que significa 5 rolos. É isso que significa o termo Pentateuco. Os 5 livros independentes do Pentateuco foram escritos como uma unidade ininterrupta, tanto em conteúdo quanto em sequência histórica, com cada livro sucessivo começando onde o anterior terminou. Ou seja, as primeiras palavras do Gênesis, por exemplo, são as seguintes. Está lá em Gênesis 1:1. No princípio, Deus criou. Isso implica a realidade da existência eterna, ou antes do tempo de Deus, os tempos imemoriais de Deus, e anuncia uma transição espetacular para o tempo e o espaço dentro do conceito bíblico. Embora a data exata da criação não possa ser determinada com relação ao Pentateuco, com certeza seria estimada em milhares e não em milhões de anos atrás. Começando, por exemplo, com a história de Abraão, em aproximadamente 2165 a 1990 a.C., que está relatado a partir do Gênesis 11. Esse livro de inícios abrange mais de 300 anos até a morte de José no Egito, que é aproximadamente no ano 1804 a.C. Então também surge ali um outro intervalo de quase 300 anos até o nascimento do autor do Pentateuco, que é Moisés no Egito, que provavelmente nasceu em 1525 a.C., relatado também no capítulo 2 de Êxodo, capítulo 2. Êxodo começa com as seguintes palavras: são estes, pois, os nomes. Está lá em Êxodo 1:1. Enumerando aqui aqueles que fazem parte da família de Jacó, que desceram ao Egito para estarem com José, o José do Egito, no fim do livro dos Gênesis. Está lá em Gênesis 46, capítulo 46, fala sobre isso até a sequência, o final. O segundo livro do Pentateuco registra também, que é o Êxodo, a fuga dos israelitas do Egito. E termina quando a nuvem do Senhor, que conduziu o seu povo pelo deserto, desce sobre o tabernáculo recém-construído. As primeiras palavras hebraicas, por exemplo, do livro de Levítico, podem ser traduzidas como: o Senhor chamou Moisés. Está lá em Levíticos 1:1. E ali relata da nuvem da presença de Deus, que se encontrava na tenda do encontro. Está relatado lá em Levíticos 1:1. Deus então chama Moisés a fim de lhe prescrever as leis cerimoniais. E também dizia a Israel como é que eles deveriam se aproximar de seu santo Deus. Um Deus que é santo, o Yahvé, Jeová, Elohim, o El Shaddai, o Deus Todo-Poderoso. Então, Levítico termina com a seguinte expressão bíblica, está lá em Levítico 27:34. São esses os mandamentos que o Senhor ordenou a Moisés no Monte Sinai para os israelitas. Então nós vemos aqui ordenanças, mandamentos, ordens, cerimoniais para os israelitas. Já o livro de Números, que vem na sequência, de modo semelhante a Levítico, começa com Deus comissionando Moisés na tenda do encontro, dessa vez para realizar um censo na terra de Israel e preparando Israel para a guerra contra os seus adversários. O título desse livro é a palavra hebraica que representa com precisão o seu conteúdo: deserto. Então, em virtude, por exemplo, da falta de confiança em Deus, Israel não quis enfrentar os seus inimigos militarmente para reivindicar a terra prometida. Mas, após 40 anos no deserto, por causa de sua rebeldia, Israel chegou até então nas planícies de Moabe para enfrentar os seus adversários. Então, apesar do fato de que
em 11 dias se vai de Horebe a Cades Barneia, pelo caminho dos montes de Seir, conforme nos relata Deuteronômio 1:2. A rebeldia do povo contra Deus fez com que a jornada demorasse 40 anos para que Israel adentrasse na terra prometida. Então Moisés pregou, o livro de Deuteronômio como um sermão nas planícies de Moabe, em preparação para que o povo então adentrasse na terra prometida, terra da promessa da aliança, conforme relatado, conforme dito pelo próprio Deus lá em Gênesis 12, de 1 a 3. Ou seja, o título Deuteronômio vem da expressão grega Deuteros nomos, que significa segunda lei, ou então repetição da lei. Segunda lei ou repetição da lei, Deuteros nomos. O livro se concentra, é claro, na atualização e, de certo modo, na reaplicação da lei às novas circunstâncias de Israel. Ok? Moisés também foi o autor humano desses 5 livros extraordinários, esse conjunto de livros que é o Pentateuco. Tem esse relato da sua esse relato dele como escritor em Êxodo 17:14, Êxodo 24:4, Números 33, de 1 a 2, Deuteronômio 31:9 e Josué também 1:8 relata Moisés como o autor humano, aquele que escreveu o Pentateuco debaixo da inspiração do Espírito Santo. Outro título, para essa coletânea chamado de Pentateuco, também é conhecido como os livros de Moisés. Por quê? Porque por meio de Moisés, Deus revelou a si mesmo, assim como as suas obras anteriores e a história familiar de Israel e seu papel no plano de Deus para a redenção da humanidade através do Messias que viria, a linha do justo, conforme nós aprendemos. Então o Pentateuco é a fundação para todo o restante das Escrituras. Quando citado, ou referido milhares de vezes, tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento, o Pentateuco foi o primeiro corpo de escrituras inspirado de Israel. E é levado muito a sério pelos israelitas, pelos judeus, pelos hebreus até hoje. Durante muitos anos, somente ele foi a Bíblia de Israel, ou seja, a Torá, o Pentateuco, os livros de Moisés. Outro título comum para essa seção das Escrituras é lei, Tanto é que o Antigo Testamento é conhecido como a lei e os profetas, ou então, em hebraico, a Torá, que traduzido é lei. Nomenclatura que demonstra a natureza também didática desses livros para os filhos de Deus. Os israelitas deveriam meditar sobre a lei, é o que nós vemos em Josué 1:8, e nós também. Eles deveriam ensiná-la aos seus filhos, conforme Deuteronômio 6, de 4 a 8. Eles deveriam lê-la publicamente, conforme Neemias 8:1 até o final. E um pouco antes da sua morte e da entrada do povo de Israel à terra prometida, Moisés estabeleceu o processo segundo o qual a leitura pública da lei encontraria o seu caminho para os corações humanos e mudaria o relacionamento dos israelitas com Deus, bem como a sua conduta. Olha o que diz Deuteronômio 31:12. A Bíblia Sagrada diz: reúnam o povo, homens e mulheres, crianças, estrangeiros, que morarem nas suas cidades, para que ouçam e aprendam a temer o Senhor, o seu Deus, e sigam fielmente todas as palavras desta lei. Lei aqui, Torá, ok? Então, as relações entre os mandamentos são extremamente importantes. O povo deveria, em primeiro lugar, reunir-se para ler a lei, de modo a tomar conhecimento do que era exigido deles e o que ela tinha a dizer sobre Deus. Em segundo lugar, eles precisavam aprender sobre o Senhor para temê-lo com base em um entendimento correto de quem Deus é. Em terceiro lugar, eles deveriam temer a Deus, a fim de serem corretamente motivados à obediência e às boas obras como filhos de Deus. Boas obras aqui realizadas por qualquer outra razão teriam até motivos impróprios, mas aqui nós aprendemos que não. Os sacerdotes ensinavam a lei para as famílias, está lá em Malaquias 2, de 4 a 7, e os pais instruíam os filhos
no lar, conforme Deuteronômio 6, de 4 até o final. Então, em resumo de tudo isso que nós estamos falando, a instrução da lei forneceria a fundação certa para o relacionamento do cristão do Antigo Testamento com Deus. Como o conhecimento dos israelitas sobre o mundo em que eles viviam veio dos egípcios, assim como seus ancestrais, os mesopotâmios haviam, os da Babilônia, ali daquela região, os caldeus, havia muita confusão a respeito da criação do mundo, como é que ele tinha chegado à atual situação e como Israel havia começado a existir. Então o Gênesis de 1 a 11 ajudou Israel, e não só Israel, muitas outras nações, a entender a origem e a natureza da criação divina, o trabalho humano, a origem do pecado, do casamento, do homicídio, da morte, da bigamia ou poligamia, do julgamento, da multiplicidade de idiomas, da onde surgiu, lá da Torre de Babel, das culturas e etc. Ou seja, são capítulos importantes que estabelecem a visão do mundo que explicava o restante da primeira Bíblia de Israel, que era chamada de Pentateuco ou Torá, com H no final, significa lei, T-O-R-A-H. Então, a última parte de Gênesis explicava aos israelitas que eles eram, incluindo quem eles eram, e incluía também o propósito que Deus tinha para eles como um povo singular, um povo especial ao coração de Deus, separado do coração de Deus. Em Gênesis 12, de 1 a 3, Deus havia aparecido a Abraão, o patriarca, o pai da fé, e feito uma promessa tríplice de dar-lhe uma terra, de dar-lhe descendentes e de dar-lhe a sua bênção, o seu favor. Anos mais tarde, durante uma cerimônia típica da cultura de Abraão, Deus remodelou a promessa tríplice em uma aliança relatada em Gênesis 15, de 7 até o final do capítulo. O restante do Gênesis trata do cumprimento dessas três promessas, mas se concentra especialmente na semente e nos descendentes de Abraão. A esterilidade de cada uma das esposas escolhidas dos patriarcas ensinou a Israel a importância da confiança, da paciência, de aprenderem a esperar como filhos de Deus no Deus de Israel. O restante do Pentateuco já fala sobre a maneira como as promessas de Gênesis 12 se expandem na aliança abrâmica e alcançam seus estágios iniciais de cumprimento. Êxodo e Levítico se concentram mais na bênção ou no relacionamento com Deus. Em Êxodo, Israel encontra o Deus de seus pais e é conduzido por ele do Egito até a terra prometida. Levítico realça o cuidado meticuloso que o povo e os sacerdotes, levitas e sacerdotes, deveriam ter para se aproximar de Deus em adoração, em cada dimensão da vida deles. Santidade e purificação vêm juntos em modos simples e práticos das rotinas diárias deles naquela época. Então, Números e Deuteronômio já se concentram na jornada e na preparação para a terra prometida. Então, todo o Pentateuco trata de muitas questões pertinentes ao relacionamento de Israel com o seu Deus, Elohim, Yahvé, mas o tema fundamental do Pentateuco são os desenvolvimentos iniciais dos cumprimentos das promessas de Deus feitas a Abraão. Ok? Então é muito importante nós compreendermos tudo isso que nós estamos falando. Ok? Então no próximo vídeo nós vamos estar falando sobre o Gênesis. Espero de alguma maneira ter trazido para você uma breve introdução, de maneira básica aqui, bíblica e histórica, da importância do Pentateuco, tanto para o povo judeu, povo de Israel, quanto para nós cristãos que cremos fielmente que toda a palavra de Deus é inspirada por Deus, contém a história do homem, sua origem, queda, redenção e glorificação. Por isso que é importante esses 5 primeiros livros da Bíblia, que são o fundamento da nossa fé do Antigo Testamento, que revelou o Novo Testamento, a pessoa de Cristo, o nosso Senhor e o nosso Salvador. Então continue conosco, faça seus comentários abaixo, que a graça e a paz de Jesus venha sobre você, sobre a tua casa, a tua família, em nome de Jesus. Dê um joinha aí, aperta no sininho, compartilhe com outras pessoas. Louvado seja o nome do Senhor. Amém e amém.